Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi e nós estamos juntos mais um dia e eu vim fazer essa live de forma diferenciada. Então, eu hoje estou aqui no Instagram exclusivamente, mas depois esse vídeo vai para o YouTube para você poder assistir, tá bom? Então, nós vamos começar, porque hoje é nosso dia 17. Faltam 17 dias para o exame de ordem. Sim, faltam 17 dias para o exame de ordem. Amanhã vão faltar 16. E é muito importante que você saiba, tenha ciência de quantos dias faltam, para que você possa se organizar. E eu vim fazer essa live num lugar muito especial e vim encher teu coração, assim, com fogo quentinho da minha lareira, do lugar mais especial da minha vida, o lugar que eu mais amo na minha vida, e eu acendi essa lareira para vocês. Para a gente esquentar o nosso coração. Para a gente colocar fogo nesse coração. Para dar coragem, para dar determinação, certo? Então vamos falar um pouquinho desse dia 17 e eu gostaria muito de saber como está seu dia. Eu recebi algumas mensagens de progresso e fiquei muito feliz. Recebi algumas mensagens de decisões, fiquei contente também. E outras pessoas que estão naturalmente conseguindo manter o ritmo nesses 30 dias. O que eu tenho para dizer para você? Quando a gente faz uma escolha, né? Quando a gente faz uma escolha, a gente toma essa decisão custa alguma coisa. Então, se você tomou a decisão de fazer a prova da OAB, ela vai custar alguma coisa. Vai custar o seu tempo, vai custar a sua dedicação, vai custar o seu estudo. Sim, vai custar. E o tempo, gente, é tão importante porque o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem na vida. E acredite, o tempo passa muito, muito, muito rápido. Ele voa. Tanto que nós começamos a fazer a nossa contagem regressiva no dia 30 e nós já estamos na metade, já passou, 17. Nessa conversa informal, todos os dias, que eu tenho absoluta certeza que vem ajudando bastante gente pelas devolutivas que vocês dão e eu sempre peço, né, iluminação para poder falar as coisas que vocês precisam ouvir. Então, escolher tem um preço, mas não escolher também é uma escolha. Se você de repente não escolheu fazer a prova, essa é uma decisão. Mesmo que você tenha a impressão que você só está se abstendo, né? Quando você deixa a vida fluir e não faz metas, é uma decisão. Quando você tem o compromisso a fazer e não realiza, é uma decisão. Então veja, seja como uma forma ativa ou uma forma passiva, eu sempre tô tomando decisão. Sim, eu sempre tô tomando decisão. E isso tem que estar na sua mente. E isso puxa a sua responsabilidade. Tomar a decisão ou não é uma decisão. Mas a partir do momento que você tomou a decisão, que você está sendo o protagonista, né, que a gente vem conversando, que você não está na plateia, a gente precisa falar de chegar lá. Qual é o pagamento? Então, gente, muita gente me escreveu falando que tem dificuldades de acordar muito cedo, né? Tem um outro horário de estudo, e isso é normal. Quando a gente falou sobre o milagre da manhã, a gente deu uma sugestão, mas ela não significa que essa sugestão ela seja só essa existe. Não, na vida existem respostas, de múltiplas respostas, graças a Deus. Assim como existem múltiplas soluções. É assim. Então, para quem não consegue acordar cedo, para engolir o sapo cedo, né, que a gente falou, quer dizer, estudar cedo e depois ficar com o dia mais produtivo e livre, eu quero falar bem brevemente de produtividade. A produtividade não é madrugar. Tá? Produtividade não é madrugar. Eu posso acordar às 5 da manhã e enrolar e não estudar. Eu posso acordar às 5 da manhã, 4 da manhã e simplesmente não me concentrar e não absorver nada.
Produtividade é sobre o que você faz enquanto você está acordado. Eu vou repetir. Produtividade é sobre o que você faz quando você está acordado. Essa é a observação. Observe se você está sendo disciplinado. E disciplina tem a ver com posição de aluno, que nós já falamos, mas eu vou repetir. Sentado, numa mesa, estudando, mostrando para o seu corpo que aquilo é importante. Colocando, fogo na lenha, que eu tô colocando aqui para vocês. Fogo na lenha. E também com diligência, de observar o que eu tô fazendo e o que é melhor para mim. Alguns alunos começaram a tentar acordar mais cedo. Para alguns deu super certo, mas para outros não, porque tem pessoas que são mais noturnas. E tudo bem, mas eu quero que você foque. Produtividade é o que eu faço enquanto eu tô acordado. E o que você vem fazendo enquanto você tá acordado. É isso que você tem que observar. Não importa o horário. Eu tenho alunos que são muito bons no estudo pela manhã. Eu também rendo mais. Mas eu tenho alunos que rendem depois do almoço. E tenho alunos que rendem à noite. Ok? Então lembre, produtividade não é sobre acordar de madrugada. Mas sim sobre o que você faz enquanto você está acordado. Ok? Veja, gente. Algumas pessoas também relataram, isso é normal, que alguns dias não foram tão bons. E isso é completamente previsível, porque a nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida é feita, né, de obstáculos, né, dias melhores, dias piores. Então veja, um momento de fraqueza seu não define o tamanho da sua força. Vou repetir. Um momento de fraqueza, pode ser 1, 2, 3, quantos momentos, né? O momento de fraqueza não define a sua força. Então não é porque um dia você não foi tão bem ou não desempenhou tão bem fazendo prova que vai definir a sua potência. Ó, o foguinho tá até... esquentem o coração na minha lareira. Bom, gente, a questão é a seguinte. Quem não levanta para acender a luz não pode reclamar. Certo? Quem não levanta para acender a luz não pode reclamar da escuridão. E eu tô ouvindo muitas reclamações. Então, olha, se você optou, por exemplo, por não fazer a prova, não adianta reclamar agora. Quando que vai ter prova de novo? Não sabemos. Será que vai ter prova de novo? Também não sabemos. Eu tenho para mim que nós teremos essa prova do dia 13 sim, tá? Eu até queria fazer um desafio, que se não tiver a prova do dia 13, eu ia cortar meu cabelo bem curtinho. Mas não sei se eu faço esse desafio, que tá sem graça, porque o meu cabelo ainda não tá do jeito que eu gosto para doar. Mas vamos ver, quem sabe? Então, gente, cuidado com isso. Essa frase, né, se você não levanta para acender a luz, não pode reclamar da escuridão, acontece exatamente a mesma coisa nos estudos. Se você não estuda, não dá para reclamar que não tá rendendo. Não dá para reclamar que a sua pontuação não sobe. Não dá para reclamar do curso que você comprou. Não dá para reclamar do livro que você comprou. Porque o exercício do estudo é solitário e ele precisa de ação. Você precisa ir lá acender a luz todo dia. Por mais difícil que seja, mais desafiador que seja, por mais turbulência que esteja a sua vida, você vai ter que dar um jeito. E aí, né, eu fiquei pensando antes dessa live sobre uma frase, né? Você vem vivendo esse momento de estudo ou você vem sobrevivendo? Você começa a estudar, parece que você vai morrer. Parece que você tá indo pra guilhotina, sabe? Antes de começar, você já arrumou um monte de coisa para fazer, um monte de situação para resolver e colocou na frente o seu estudo. Porque se você vive o estudo e decide viver o estudo, veja, o estudo é como um relacionamento, né? Não os atuais, os líquidos, mas os antigos. É um relacionamento. Todo dia tem uma concessão, todo dia, né, a gente negocia as coisas. O estudo é assim. Agora, se você está sobrevivendo estudando, você está sofrendo. E se você se coloca no modo sofrimento, o seu cérebro fala, opa, estou sofrendo, não quero. Isso é natural. Então, muito cuidado. Viva esse momento. Não sobreviva com esse momento.
Porque senão, sua concentração vai pra cucuia, você vai começar a ter dor no corpo, dor nas costas, dor no pescoço. O teu cérebro vai fazer de tudo para te desconcentrar, sabe? E você não fazer aquilo que você tem que fazer. Porque para você, sobreviver é sofrimento, mas viver não. Porque viver foi uma opção sua. E você vai pagar o preço, como a gente falou no começo, dessa escolha, viver. Então, gente, veja, eu tenho um guru que ele fala uma coisa um pouco impactante, mas eu vou falar para vocês. Imagina que passar nessa prova seja, ou você passa na OAB ou você morre, por exemplo. Ou você passa na OAB ou alguém que você ama morre. Você acha que você não passaria? Com certeza passaria. Sabe aquela coisa vida ou morte? Quando você coloca desafios da sua vida nesse modo vida ou morte, normalmente você vence. Porque você precisa daquilo. Você verdadeiramente precisa daquilo. E temos pessoas que precisam mesmo, tá? Tem gente que precisa da carteira da OAB para se tornar advogado, para continuar naquele emprego, né? Obrigada, Ju, obrigada. Então, quando a gente coloca nesse modo ou isso ou a morte, né? Ou isso ou tudo ou nada, a gente vence, porque o nosso corpo cria mecanismos pra gente vencer. Eu tenho uma história até pra contar pra vocês. Ju, obrigada. Eu lembrei agora lendo a sua mensagem, tá? Quando eu passei na OAB, eu prometi que eu ia pra Aparecida de bicicleta, tá? Pra catedral de Nossa Senhora, que vocês sabem que eu sou devota, né? Tô até triste que eu vim pra cá e esqueci minha santinha lá em cima da mesa, mas eu tô com ela aqui. E aí, passados 3 anos de formada, eu não tinha cumprido essa promessa. E eu gosto de fazer promessas, porque promessas pra mim são como metas. Por isso que eu peço pra vocês fazerem algum desafio pra vocês mesmos. Se eu passar na OAB, vou fazer o quê? Vou distribuir cesta básica? Vou comprar 10? Vou comprar 3? Ou vou ajudar o sopão? O que eu vou fazer de bom pro mundo, né? E eu queria esse desafio. Agora, pergunta se eu era maratonista de bicicleta. Não era. Andava de bicicleta um monte? Capaz, andava por lazer. E aí eu enrolei 1 ano e fui fazer as minhas primeiras aulas de bike e depois eu me apaixonei até. Mas bike, né? Indoor é totalmente diferente de bicicleta na estrada. Não tem comparação. Bom, aí que aconteceu? Chegou um carnaval e eu tomei a decisão. Mas assim, todo mundo sabia dessa minha promessa e falava, quando você for avisa, né? Meu pai é super participativo, queria ir atrás com o carro. Meus amigos da faculdade brincavam, não, quando você for, nós vamos na tua frente com um monte de cerveja te chamando. Era uma farra. Só que eu resolvi fazer de forma solitária. E aí chegou um carnaval, eu vim aqui pra montanha, tava super tranquilo, e eu já tava sem preparação nenhuma da bike, já tava sem fazer milhões de anos, e peguei uma bicicleta Malemal, que é a minha, que tá inclusive aqui, que eu trouxe de São Paulo pra arrumar, uma Caloi, sabe? Aquela bem basicona, que custava R$200. E aí eu fiz uma marmitinha, congelei uma Coca-Cola, fiz um sanduíche com milho, botei na minha mochila, fui com uma bermuda por baixo, coloquei uma calça por cima, uma blusa de manga curta por baixo, o meu jaco verde, que amanhã eu vou fazer live com o meu jaco verde pra contar pra vocês. E um boné e simplesmente fui. E fui, gente, e fui. E foi lindo, parecia que eu tava voando, mas não sei como eu não morri, né? E fui sozinha. E era carnaval e eu fui passando pelas cidadezinhas, e aí tinha, né, serpentina pelo chão, confete e tal, e eu lá morrendo, né? E aí, gente, chegou um momento que eu parei num posto policial. E aí eu falei, oi, tudo bem e tal, ó. Ele falou, onde você tá indo? Eu falei, tô indo pra Aparecida, vou pagar minha promessa. Aí ele falou, ó, por favor, nós já resgatamos 3 pessoas por hoje. Então, você vai mesmo? Vou. E fui, gente. E quando eu tava perto de Aparecida, eu pensei que eu não ia conseguir chegar, porque eu tava com muita cãibra. Eu lembro que eu olhava a estrada, e sabe desenho animado quando a gente vê uma fumacinha subindo de tão quente que tava? E eu tirei o meu jaco verde, a minha calça, fiquei de bermuda e com aquela regata. E fui. Mas a fé da gente, o compromisso da gente é surpreendente. Primeira coisa que aconteceu, né? Eu
vivo com queimadura solar desde criança e eu fui até lá, gente, sem protetor e, pasmem, eu queimei e fiquei morena naqueles locais que ficaram no sol, tá? Número 1. Número 2, eu cheguei em Aparecida, assim como eu tinha combinado comigo mesma e feito esse trato por ter passado na UAB. Antes de chegar na catedral, eu lembro que eu vi as montanhas aqui da Serra da Mantiqueira, eu comecei a chorar, porque eu falei, isso é fé. Porque uma pessoa, né, não recomendo a ninguém, mas uma pessoa despreparada, mas que acreditava que ia conseguir, que tinha que conseguir, foi lá e fez. Quando eu cheguei na catedral, minha vontade era jogar fora aquela bicicleta, nunca mais ver, sabe? Mas eu fui acalmando. Aí eu cheguei no meu objetivo muito emocionada e eu vi que eu tinha uma força maior do que a força normal. Porque eu tinha fé e eu tinha um compromisso, eu tinha que fazer aquilo. E eu consegui. Era vida ou morte. Como vocês têm que encarar o AB. Vocês têm que ter fome de saber. Vocês têm que ter fome de aprender. Como se estivesse passando fome mesmo. Fome de ver as revisões. Fome de fazer as provas. Porque senão, gente, ó, pega o foguinho da minha lareira aí, especial, e coloca no seu coração, para que você faça o que você tem que fazer, o que você se comprometeu. Então, veja, é uma loucura toda essa história que eu contei? Eu só contei de inspiração. Eu só tô te mostrando que você tem um potencial muito maior do que você pensa. Que quando você chega no limite, você pode ir muito mais além se você tiver fé e confiança, perseverança. Então, pode ser que um monte de gente ache uma loucura o que você está fazendo. As horas de estudo que você está se dedicando, a forma que você está estudando. Mas o que as pessoas pensam não te define. O que te define é você mesmo, tá? Então, para de esperar a autorização divina, a autorização do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, do seu marido, para você estudar, sentar a bunda na cadeira e passar na OAB. Se você ficar pedindo compreensão das pessoas, autorização das pessoas, permissão das pessoas, você não vai evoluir na sua vida, nunca. Porque na tua vida vai ter muito mais gente te desestimulando do que te estimulando. Quando alguém me desestimula, não sabe o que tá fazendo. Eu faço exatamente o contrário. Ué, mas por que tá me desestimulando? E aí você precisa analisar e ir. E a prova da OAB, como a gente vem falando, é um ciclo e tem que fechar esse ciclo. Vai fazer bem para você. Feche o ciclo, determine isso, tá? Veja, muitas pessoas que você pede autorização, pede amém, esperando, né, uma compreensão, não é por mal que elas fazem. Tem as maldosas sim, mas muitas não fazem por mal. Elas nem entendem o que você está fazendo. Elas nem entendem o significado que é estudar e passar nessa prova. Então, a gente também tem que olhar com compaixão, porque a gente está fazendo a coisa certa. O certo é que nós estamos fazendo a coisa certa. Coloca o foguinho aí da minha lareira no coração. Então, veja, gente, a gente está 30 dias se falando, né? A gente está fazendo o cronograma de 30 dias, nós estamos no 17. Você não precisa correr. Você precisa apenas manter a direção. Manter a direção. Então, eu vou repetir. Seja o estudo que você optou, videoaula. Ontem nós falamos de audioaula, que é um grande treinamento de você fazer. Falamos de material de apoio resumo, né, basicamente. Feitura de prova. Por agora é isso, é com você, tá? Então, apenas mantenha a sua decisão. Mantenha a direção que você está indo. Por agora é isso. Pelo menos essa semana e metade da próxima é isso, tá? Então, veja. Pra gente ir pro finalmente, né? Eu queria muito mostrar a lua pra vocês, mas a gente vai fazer uma pequena meditação que eu fiquei muito inspirada hoje. Então, assim, ó, para de dormir pouco. A gente precisa parar com algumas coisas que prejudicam o teu desempenho nos estudos. Para de dormir pouco. Faça aqui uma promessa comigo. Para de dormir pouco. Dormir pouco não vai resolver o seu problema. Muito pelo contrário. Para de pular treino de estudo. Bunda na cadeira não pode ser pulado. O bunda na cadeira não pode ser pulado. Não me importa se você está vendo aula, se você está estudando pelo resumo. Mas bunda na cadeira não pode ser pulado. Estudo ativo. Bunda na cadeira é mapa mental que você mesmo fez, revisão e prova. Para de ouvir gente
falando negatividade. Para. Se afasta de gente que reclama demais. E pare de reclamar também. E, principalmente, pare de desperdiçar a sua vida com coisas que não te agregam. Eu até vou falar sobre isso, eu nem botei aqui nas minhas pontuações, mas eu tava ouvindo um cara falar sobre fofoca, né? E você já reparou como a fofoca, ela é ruim pra nós? E que a gente, infelizmente, por vezes tem curiosidade de saber? Eu, Gisele, né, que já participei de vários mundos aí do direito, eu nunca sei as fofocas que rolam. Eu nem sei se as pessoas gostam de mim ou não. Eu sei que eu trabalho com desenvolvimento humano na OAB desde mais ou menos 2010. E eu já ouvi gente falar, alguém, fulano não gosta de você. Eu nem sei. Pra mim não me interessa. Eu sempre sou a última a saber com relação à fofoca. Porque não é o meu goal. Eu tenho tanto pra agregar, eu tenho tanto pra sonhar, eu tenho tantos alunos pra passar. Tu acha que eu vou ficar me preocupando com fofoca que não tem nada a ver comigo? E aí essa pessoa que eu tava ouvindo falou que a fofoca, que pode ser que você esteja sofrendo disso ou está nisso, fazendo, tem esse vício. Primeiro que você perde tempo com a vida dos outros. Qual é a diferença essa pessoa fez, aconteceu na sua vida? Sim, repercute. Vai fazer você passar na OAB? Não vai, né? Mas o sentimento, aquele que fofoca e aquele que ouve a fofoca, eles criam um elo. Eles se sentem da mesma tribo, da tribo dos goiabas, né? Porque ficar perdendo tempo de vida, desperdiçando sua vida para falar dos outros ou ouvir da vida dos outros que não agrega nada a você, é uma grande bobagem. Você podia estar dormindo. Dormir ia fazer você render mais nos estudos. Entende? Então, se você gosta desse ciclo, eu, por exemplo, eu falo de mim, né? Eu tenho uma parte da minha família que, cara, é a fofoca total. Total, só que eles já me conhecem, né? Lógico, eles me conhecem desde que eu nasci, a par da minha mãe. Fofoqueiros, ficam falando. Eu nunca sei de nada e quando eu sei, o meu pai me ensinou isso. Ele falou, fofoca a gente tem que colocar num algodão e deixar ali. A gente não propaga, filha. Eu aprendi. Então, é isso aí. E eu acho que a minha cara, o meu olhar é de tamanha indignação que a pessoa tem até vergonha de contar uma fofoca pra mim. Porque, assim, meu Deus, cara, é sério que a gente podia estar falando de tantas coisas e a gente tá falando disso, da vida de um terceiro, que a gente não tem nada a ver com isso, que não vai abalar a nossa vida. Pra quê? Que prazer ruim é esse? Que vício maldito é esse? Então, se você tá dentro de uma fofoca, ou gosta de fofocar, ou se sente ofendido quando fofocam de você por causa da situação que você tá vivendo agora, tem que parar e começar a se afastar dessas pessoas. Não quero ouvir, não quero saber. Isso não é elo. Que elo idiota? Elo é a gente estudar junto. Elo é a gente se apoiar, a gente se amar, a gente se abraçar, a gente trocar confidências, que eu tô vendo aqui a Cacá, minha amiga linda, minha amiga amada do coração de infância, do tempo que eu era maior que ela na primeira série. Tá aqui. Agora, isso, gente, por favor, né? Não se importe, porque se você se importa, você tá esperando a permissão dos outros. E aí, meu amigo, o mundo é cruel. E a maioria das pessoas não vai te dar permissão. Eu lembro quando eu montei a sala do treinador OAB, quantas pessoas riram de mim porque tinham passado a perna em mim, cara. Quanta gente riu. Pois é, mas quem ri por último ri melhor. Hoje, como professora, e eu me chamo, né, de nômade nos estudos, eu posso estar em qualquer lugar atendendo os meus alunos e dando aula. E aí eu quero ver quem é que tá rindo. Eu aqui, ó, na minha lareira, tá? Falando com vocês. Toma. Acredite, gente. Acredite no seu sonho. E pra gente finalizar, transforme suas dúvidas em fé que você vai conseguir, e os seus medos em determinação. O medo nem sempre é negativo, ele pode ser determinante, ele pode te dar mais fome de vencer, fome de estudar, fome de chegar lá. Tá? Então eu vou fazer uma proposta pra vocês final aqui. O meu fogo não tá lá, essas coisas. Eu peguei uma lenha meio molhada, mas amanhã eu vou vir com fogo tinindo, bem grandão, tá? Eu juro. Vou ver vamos ver o que vai acontecer aqui pra gente fazer lives diferentes. Pra eu poder te transportar pra pertinho de mim, pra gente ficar bem pertinho, como se a gente estivesse, assim,
frente a frente. E nós estamos, né, de uma certa forma. Então fecha os seus olhos. Nessa noite, tá uma noite tão linda, com uma lua maravilhosa, tá? Então fecha os seus olhos e faz uma respiração bem profunda. Ó. Como se você suspirasse. Como se você suspirasse. E imagina, não precisa ir lá fora. Eu até queria ir lá fora, mas eu não vou fazer isso agora. Amanhã pode ser. E imagina o céu, que você tá olhando o céu. Aquela lua linda que tá hoje, uma lua cheia bem iluminada. E em volta dessa lua tem muitas estrelas. Algumas brilham mais, outras brilham menos. E cada estrela que você vê, você vai fazer um desejo. Eu vou passar na UAB, eu vou ter concentração nos estudos, eu vou cumprir meu compromisso com os estudos, eu vou fazer prova e corrigir com o Vademécum. Eu vou fazer o melhor com o tempo que eu tenho. Eu vou ser produtivo enquanto eu estou acordado. E aí, essas estrelas vão brilhar cada vez mais quando você sempre falar coisas positivas. Tem muitas estrelas no céu. Você pode fazer muitos pedidos. Mas imagina você olhando para a lua. Essa lua que está enorme, está parecendo um sol em tantos lugares. Muitos alunos postaram. Imagina aí na sua cabeça uma lua bem linda, do jeito que você quiser. Essa luz da lua, ela vai puxar de você tudo que é ruim. Você vai sentir assim como uma névoa puxando tudo que é ruim. O sentimento de incompreensão, o sentimento de impotência, tá saindo assim, que nem um fantasminha, imagina, saindo de você. O sentimento de desmotivação, o sentimento de desistência, o sentimento de incredulidade, tá tudo saindo de você. Essa luz, ela apaga todo o passado ruim relacionado ao AB. Apaga aquele 35 que você não passou, o 39. Apaga aquela questão que você resolveu mudar em cima da hora e era questão para sua aprovação. Apaga as pessoas falando que você não é capaz, que não dá tempo de estudar. Tá tudo sendo puxado por aquela luz da lua. Puxando, puxando. E aí você suspira de novo. E cada vez que você suspira, inspira e expira. Você solta os ombros e se sente mais leve. E aí você abre os olhos e chega pertinho de mim, aqui na lareira, quentinha, e sente o meu abraço, bem apertado. Estamos juntos. Eu vou repetir. Transforme a dúvida em fé e os seus medos em determinação. E até amanhã. Hoje nós estamos no dia 17 da contagem regressiva para a OAB. Amanhã já é 16 e a gente se vê. Um beijo grande. Aproveite agora para de repente da sua janela ver a lua e as estrelas que estão no céu e fazer os seus pedidos fisicamente. Mas fique com isso na mente. Hoje está um dia bem propício, né? Tá um dia bonito, uma lua linda, a natureza sempre ajuda a gente. Quantos pedidos e realizações eu posso ter? Todas as estrelas do céu. E as estrelas do céu são infinitas. E que a luz da lua leve embora
tudo que não serve para você atingir seu objetivo. Fala, leva, vai para o universo. Não vai para ninguém, não é vingança, é simplesmente dissipar, tá? Bons estudos e até amanhã. Tchau!